Olá, boa noite. Representante da Comissão de Ética Pública vinculado à Presidência da República ministra palestra na UFO sobre conflito de interesses. Mulher e resistência é tema de debate no Congresso de Direito e Literatura. A gente fala ainda da segunda edição do Congresso Nacional de Libras da Universidade Federal de Uberlândia, Conalibras UFO. E ainda um dos transtornos mais comuns da infância e adolescência, o TDAH. É agora no TVU Notícias. Mulher e resistência. O tema foi debatido na segunda edição do Congresso de Direito e Literatura da Universidade Federal de Uberlândia. Carolina Maria de Jesus foi homenageada pela obra literária História de Vida. O congresso iniciou com a apresentação musical. Um dos objetivos do evento é mostrar que o direito e a literatura podem caminhar juntos. Um evento como esse, que vai envolver a questão da literatura e o envolvimento da literatura com o direito, a homenagem que é feita a Carolina Maria de Jesus, são fundamentais para mostrar que existem paradigmas diferentes e formas diferentes de abordar o direito além da sala de aula. No segundo Congresso de Direito e Literatura foram abordados diversos assuntos relacionados às questões de etnia, gênero e violência contra a mulher. A coordenadora do curso de Direito da UFO, Maria Terezinha, acredita que o evento é uma oportunidade para os estudantes aprenderem novos saberes. Esse evento é de suma importância porque ele vai trabalhar com o direito e com a literatura. E a literatura ela vem para dar uma leveza no direito que é muito engessado, é muito duro. E é de suma importância que nossos alunos possam aprender essa nova visão de vida, do mundo e, logicamente, do direito. Para abordar o tema Mulher e Resistência, o Congresso homenageia a história de vida e obra literária de Carolina Maria de Jesus. Era uma mulher negra, favelada em São Paulo, nos idos de 50, 30, 60, e que resistiu em todos os sentidos que nós podemos ver, né? Ela escrevia nos seus diários com um lápis e um caderninho, das leituras que ela tinha, das revistas que ela catava no lixo, e escreveu e publicou, né? Um dos livros dela, Diário de Betita, foi publicado pela primeira vez na França, inclusive, também nos idos de 60, sofreu todos os preconceitos e resistiu. Mas é óbvio que, apesar disso tudo que nós estamos dizendo, de ter publicado O Quarto de Despejo, que foi um livro muito famoso, Diário de Betita, também foi depois marginalizada. Termina a sua vida como começa, né? No esquecimento. Mas a gente está aqui para dizer que memórias são para serem lembradas e registradas. A Carolina Maria de Jesus é para nós uma grande heroína. O evento foi promovido pelo Escritório de Assessoria Jurídica Popular da UFO, Mestrado em Direito, Rede Brasileira Direito e Literatura e Companhia Artimanha. O Ministério Público Federal também participou. Onésio explica que o MPF desenvolve projeto em parceria com a universidade sobre cidadania e direitos humanos. Nós trabalhamos tanto as questões de gênero quanto as questões do racismo, em especial o racismo institucional, junto com o Exajup e com a sociedade civil organizada, buscando organizar as pessoas para a luta por esses direitos. É uma grande oportunidade de troca de experiências, de afinamento teórico, de reflexões, para que nós possamos atuar melhor na sociedade civil. Para o reitor da UFO, trabalhar a temática da resistência do gênero feminino ajuda a formar advogados esclarecidos sobre as demandas da sociedade. Para os nossos estudantes, nossos futuros advogados, conhecerem essa temática, como é que o direito entra nisso tudo, né? A questão do resgate, do respeito à mulher, né? na nossa sociedade é algo extremamente oportuno e muito necessário. José Renato formou no curso de Direito este ano. Conta que desde o início da graduação trabalha com direito e arte. Acredita que é uma estratégia para ensinar a população as leis com uma linguagem mais simples e interessante. A arte tem muito a contribuir para o direito como uma forma de expressão. É uma outra forma de expressar, de explicar o direito, tanto para pessoas que não são da área, quanto para pessoas que são do direito, porque ajuda a sensibilizar, a ter uma consciência de como são outras realidades. Eu acho que nos ajuda a ter mais empatia. A Comissão de Ética, que atua na Universidade Federal de Uberlândia, promoveu uma palestra sobre conflito de interesses, que foi ministrada por Wellington Gontijo do Amaral, representante da Comissão de Ética Pública vinculado à Presidência da República.
O que é certo e errado, justo e injusto, a busca pela ética se traduz pelas escolhas que o homem faz. A ética define como o homem deve se comportar diante do meio social. Estes foram alguns dos temas debatidos na palestra promovida pela Comissão de Ética da UFO. Também foi discutido a conduta que servidores devem adotar no exercício da função pública. O reitor, Valder Steffen Júnior, falou sobre a importância do encontro. É importante que todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão sejam revestidos de ética. E isso pressupõe que nós tenhamos algumas regras que regulamentam ou que dirigem a maneira pela qual nós devemos nos relacionar e desenvolver as nossas atividades no interior da instituição. Daí a importância de uma reunião como essa, para que a gente possa popularizar junto à nossa comunidade todos esses preceitos relacionados à ética. A atividade foi aberta para toda a comunidade acadêmica. Faz parte de uma atribuição legal conferida à Comissão de Ética Pública da Presidência da República, para que nós venhamos a fazer esses trabalhos de orientação, de disseminação das boas práticas por toda a administração pública. Então nós estamos aqui nesse sentido. A presidente da comissão da universidade, Sandra Terezinha de Farias Furtado, explicou sobre o papel da comissão de ética na UFO e também falou de orientações que auxiliam na conduta dos servidores. Cuidar para que os agentes públicos exerçam os seus deveres e tenham cuidado com o que é vedado aos agentes públicos. Como agente público, entende-se o funcionário público concursado e os terceirizados. Esta funcionária pública trabalha na UFO há mais de 20 anos e garante que está muito feliz em atuar na universidade. Ela demonstra interesse em conhecer mais sobre as condutas éticas, pois acredita que este aprendizado ajuda na vida profissional e também fora da universidade. Nós procurarmos saber todas as coisas que acontecem na instituição, ser participativo, né? E eu acho que esse evento, esse tema, né, conflitos de interesses, ele vem a calhar muito assim com aquilo que nós precisamos entender, né? Que é a participação do servidor público dentro da instituição, dos conflitos que existem dentro da instituição e ter interesse por todas as coisas que acontecem, né? Pesquisadores de várias universidades do Brasil estiveram na UFO hoje para o 2º Congresso Nacional de Libras da Universidade Federal de Uberlândia, Conalibras, organizado pelo Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial, CEPAI, em parceria com o Grupo de Pesquisas em Estudos da Linguagem, Libras, Educação Especial e à Distância e Tecnologias. Edna é estudante do curso de Letras, Língua Portuguesa com domínio em Libras. Decidiu participar do evento para trocar experiências e aprender novos sinais. Cada congresso desse que eu venho participar é um fator agregante no meu curso, no meu currículo acadêmico. Eu troco experiência com os surdos, com os outros colegas, eu adquiro os novos sinais, eu conheço pessoas diferentes, os palestrantes trazem informações de outros estados, coisa que é um fator muito importante para o nosso curso, trocar experiência, agregar conhecimento, somar. No evento, os participantes discutiram sobre a profissionalização de tradutor e intérpretes de Libras e os aspectos linguísticos relacionados à língua de sinais brasileira. O 2º Congresso Nacional de Libras da Universidade Federal de Uberlândia foi promovido pelo Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial, CEPAI, e Grupo de Pesquisas em Estudos da Linguagem, Libras, Educação Especial e à Distância e Tecnologias. Confluir, congregar conhecimentos e discussões envolvendo a Libras em diferentes contextos. E quais seriam esses contextos, né? Processo de ensino e aprendizagem da Libras, a difusão da Libras, o processo de formação do profissional tradutor e intérprete de Libras e também na perspectiva dos processos de escolarização, né, da pessoa surda. A professora Eliamar conta que a área cresceu com o passar dos anos, mas ainda é preciso avançar. O processo educacional do surdo, ele é um constante desafio e o Brasil resolveu assumir esse desafio a partir do momento que oficializou, né, a Libras em 2002. Então, a partir, né, dessa data, a gente tem aí envolvido grandes trabalhos, grandes atividades no sentido de
propiciar condições, tanto dos processos de educação do surdo, quanto também propiciar condições de acessibilidade do surdo em relação aos conhecimentos que permeiam a sociedade. Francilene é professora da Universidade de Brasília. A palestrante foi convidada para falar sobre o papel da Libras no contexto educacional bilíngue. É muito importante nesse congresso sobre Libras, eu vim falar sobre a própria diferenciação das informações de Libras, aprofundando a questão linguística, também ampliando para que as pessoas possam conhecer, perceber essas diferenciações, né, para que futuramente nós tenhamos uma melhora no ensino da Libras. E está de parabéns esse congresso também que nós viemos participar aqui no Conalibras. Depois do intervalo, você confere a previsão do tempo para amanhã e também as vagas de emprego e estágio disponíveis em Uberlândia. É já já. A UFO vai promover entre os dias 15 e 18 de novembro o 5º Congresso de Psicopedagogia Escolar e o primeiro encontro de pesquisadores em psicopedagogia escolar. Eu converso agora com a professora da Faculdade de Educação da UFO, Maria Irene Miranda, que é também coordenadora do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Psicopedagogia Escolar, que está organizando esse evento. Uma boa noite, Maria Irene. Boa noite. Obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, você estava dizendo que o objeto de estudo da psicopedagogia é a aprendizagem, certo? Então, são várias as temáticas em torno desse tema maior que vocês estão trazendo para debate. Como é que você pensa essa questão? Então, o nosso evento ele já está na sua 5ª edição, né? E a gente sempre parte desse princípio da aprendizagem como fio condutor de todas as discussões, das palestras, das mesas, das apresentações de trabalho, e esse ano não foi diferente, né? Então a gente pensa o processo de aprendizagem até para que a gente possa considerar as dificuldades ou os transtornos desse processo. Então a gente precisa partir de uma compreensão, de um conhecimento sobre o que é a aprendizagem para a partir disso a gente pensar o que pode estar desencadeando as dificuldades acerca desse processo. E agora, nessa edição do evento, nós estamos discutindo a aprendizagem, o desenvolvimento humano dentro de uma visão sistêmica, né? Ou seja, considerando o sujeito aprendente a partir de todos os fatores que o constituem. E num sistema aberto, não num sistema fechado, já pré-definido ou pré-determinado sobre as possibilidades desse sujeito, né? Mas num sentido de pensá-lo sempre num processo de vir a ser. Então, ele pode, a partir das interações que ele estabelece no meio. E esse é um princípio básico da psicopedagogia, a crença de que o outro pode. Porque se a gente não acredita na capacidade do outro, nessa possibilidade de vir a ser, a nossa ação não faz sentido, né? Eu sempre digo muito aos alunos da graduação e da pós que quem recorre à psicopedagogia é aquele que está encontrando obstáculo na aprendizagem. Quem está aprendendo bem na escola não recorre à psicopedagogia. Então a gente tem que lidar com essas, como alguns autores estudiosos da área chamam, né, com essas fraturas nesse processo. E essa visão sistêmica que você diz que precisa existir, né, quando a gente fala desse assunto, você acredita que existem desafios, Maria Irene? Se sim, quais são? Para que essa visão se torne efetiva? Sim, são muitos desafios. E eu vou até lembrar um pouquinho do Karl Marx, quando ele diz que para reformar o ensino precisamos reformar os professores, né? Então, por quê? E não falo isso no sentido pejorativo dos professores, eu também sou professora, mas é porque nós, professores, nós viemos de uma tradição, né, de um paradigma cartesiano, fechado, em que nós consideramos o aprender dentro de conceitos muito separados, de certo, de errado, de pode, de não pode, é assim, não é assim, de metodologias fechadas. E para a gente atuar nessa perspectiva mais sistêmica, como eu disse antes, né, o sujeito aprendente, ele está em aberto. Então nós temos que construir, buscar essas possibilidades de atuação com esse sujeito. Nós temos que reinventar
as formas de trabalhar. Então, eu acho que isso é o grande desafio que nós temos, né? Porque é uma vertente que exige da gente um movimento constante, uma leitura, uma reflexão constante. É por isso que vocês trazem esse evento, né? Isso, o evento, ele é um espaço de contribuição nesse sentido, né? O nosso grupo, ele realiza esse evento de 2 em 2 anos e nós intercalamos com o curso de extensão, porque no ano que não acontece o congresso, o grupo promove o curso de extensão. Sempre levando essas discussões aos professores, né, dessa importância, desse olhar mais para a totalidade do aluno, né, do aluno se constituindo na relação, dele também se constituindo enquanto educador, porque não é o fato, você pode ter as suas formações até na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, a gente nunca está pronto como educador. Né, porque a nossa realidade é dinâmica, o nosso aluno ele está inserido nessa realidade que também é dinâmica, então a gente tem que pensar, a nossa sala de aula ela é um sistema, inserido dentro de um sistema maior que a escola, que está inserido dentro de um sistema maior que a sociedade. Então a gente precisa ter esse olhar cíclico, né, para esses processos. É um assunto que rende bastante, né, mas nós não temos tanto tempo, mas ainda dá tempo de se inscrever para esse evento que vai abordar esse monte de assunto aí, né? Sim. Onde se inscrever? Então, as inscrições elas podem ser feitas pela página da FACED, é www.faced.uf.br, ou então no início do evento mesmo, até o dia do teremos lá evento. Os monitores para fazer as inscrições. Tá certo. Muito obrigada, viu, Marirene, pela sua participação. Agradeço. E vamos ao nosso quadro Mercado de Trabalho. Tem vaga disponível em Uberlândia, viu? Olha só. Vaga de emprego para auxiliar central de atendimento. Salário de R$ 1.450 mais benefícios. Oportunidade para auxiliar fiscal. O profissional precisa fazer cadastro de produtos e outras atividades exigidas. Remuneração a combinar. Vaga para assistente de RH. A empresa pede que o candidato tenha conhecimento de departamento pessoal, admissão e demissão. Salário de R$ 1.500 mais benefícios. Oportunidade de estágio em enfermagem. O salário é de R$ 650 mais benefícios, como vale transporte, ticket e uniforme. Uberlândia também tem vaga de estágio para quem está no ensino médio e tem pelo menos 16 anos. As oportunidades são para atendimento, auxiliar administrativo e telemarketing. A remuneração varia entre R$ 400 e R$ 700. Quem tiver interesse nas vagas disponíveis em Uberlândia pode entrar em contato pelo telefone 3239-3474. Depois do intervalo, você vai saber tudo do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente vai falar dos sintomas, diagnóstico e tratamento. É já já. Hora de saber como fica o tempo amanhã em alguns municípios do estado. E deve continuar chovendo em muitas cidades, viu? Olha só. Em Uberlândia, tempo nublado e possibilidade de chuva forte. A mínima prevista é de 17 e a máxima de 22 graus. Em Guimarães também deve chover amanhã. A temperatura varia entre 14 e 21 graus. Em Biá, a quarta-feira é de tempo nublado e pancadas de chuva. A mínima prevista é de 18 e a máxima de 24 graus. Muita chuva também em Araxá. A temperatura deve variar entre 18 e 24 graus. Muitas nuvens e pancadas de chuva em Patos de Minas. Mínima de 15 e máxima de 23 graus. Muitas pessoas não percebem ou, se notam, não dão importância aos sintomas. A gente vai falar agora sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na reportagem a seguir, você vai saber tudo sobre esta condição clínica, que é uma das mais comuns em crianças e adolescentes. Antes do diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, uma das formas do TDAH, Natália diz que vivia sofrendo muito e que não tinha ideia do porquê. Não conseguia concentrar em nenhuma atividade e o desempenho na escola não era satisfatório, com todo o esforço que ela fazia. A jovem, que tem 20 anos, descobriu o transtorno aos 18, mas os sintomas começaram quando era bem mais jovem. Eu não
não conseguia ter um foco em nenhum assunto. Eu estava estudando sentada, tentando pelo menos, e não tinha nenhum foco. Tudo era mais importante do que aquele assunto que eu estava lendo, e principalmente em escola também. A mochila, o lápis, era tudo mais importante do que o professor estava falando ali. A Raquel é mãe de 2 filhos, um de 14 e um de 8, e os 2 têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela conta que os professores alertavam que algo não estava indo bem com o desempenho dos meninos. O mais velho toma medicação há 6 anos e o filho mais novo iniciou o tratamento há mais de 1 mês. Em casa a gente fica meio louca, né? O menino corre, brinca, pula, não quer dormir, dorme mais tarde. E, consequentemente, na escola, nota ruim, com certeza. E as reclamações dos professores, pedagogo. A Raquel diz que depois do tratamento, a melhora nos filhos foi significativa. No sentido de escola normal, a criança, quando ele tem o déficit de atenção e hiperatividade, ele tem muita resistência para fazer as atividades do dia a dia. Então, com o tratamento, o acompanhamento ou medicamento, é uma criança mais centrada, você chama para fazer as obrigações, ele vai, ele faz com clareza, é mais tranquilo, não tem mais aquela agitação que tinha antes do tratamento. Essa psicopedagoga diz que a escola tem papel fundamental em todo o contexto e que os professores precisam ficar atentos ao desempenho dos alunos e, caso necessário, alertar os pais ou responsáveis. Vale a pena, junto com o pedagogo ou psicopedagoga, a observação desses professores que acompanham essa criança, diferenciar se é um problema de aprendizagem mesmo, relativo a dificuldades de anos anteriores, ou se é de desatenção, as dificuldades que ela pode estar trazendo, que a gente vai encaminhar junto com a família para um psicólogo, um médico, um especialista trazer um diagnóstico. Segundo estudos mais recentes da área de desenvolvimento infantil, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH, está presente em cerca de 5 a 7% das crianças em todo o mundo. Esta neurologista pediátrica explica que os sintomas mais comuns são a desatenção e a agitação, que trazem prejuízos em vários aspectos da vida do paciente. Quando a desatenção é o mais importante, os prejuízos são principalmente acadêmicos. Quando a hiperatividade, que é o predominante, prejuízo social. Então, são pessoas que são inteligentes, mas que às vezes podem ter dificuldades no seu dia a dia, na sua vida, lembrando que é relacionado ao desenvolvimento. Então, precisa iniciar antes dos 13 anos de idade. Segundo a médica, o diagnóstico não é simples, pois não há um exame ou marcador. A avaliação clínica, muitas vezes, multidisciplinar é indispensável e envolve também uma lista de critérios. São 9 sintomas de déficit de atenção e 9 de hiperatividade. A presença de 6 ou mais deles leva à suspeita de que o paciente tem TDAH. O tratamento envolve vários profissionais e abordagens. O diagnóstico ele é clínico, relacionado muito à performance, né, no dia a dia dessas pessoas, em 2 ou mais ambientes. Se acontece só em casa, ele é agitado em casa, com a mãe. Ou acontece só na escola, seria mais uma questão ambiental, não pensaria tanto nesse transtorno. Então precisa acontecer em 2 ou mais ambientes. Sim, o diagnóstico é importante que a gente tenha essa visão tanto dos familiares, da escola, e às vezes até mais do que um profissional avaliando. O tratamento, principalmente, né, psicoeducação, então os familiares entenderem o que essa criança, esse adolescente apresenta, o próprio paciente, mesmo sendo criança, mesmo sendo adolescente, mas principalmente o adulto, né, que tem mais condição de contribuir para a sua melhora, para o seu tratamento, então entender o que é o TDAH, quais as estratégias que podem ser feitas no dia a dia para que esses sintomas fiquem mais controlados. Em alguns casos, pode haver necessidade também de medicação. Natália chama atenção para o fato de que muitas pessoas não dão a devida importância aos sintomas, que muitas vezes são um sinal de alerta. Ela fez psicoterapia e hoje toma medicação. Hoje eu consigo 12 horas por dia, assim, na minha rotina, mais ou menos, com paradas e tudo. Mas para quem não conseguia ficar 1 hora sentada estudando e focando, hoje não tenho o que falar. O TVU Notícias desta terça-feira termina aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã às 6:50.